Imaculado, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subir na Montanha. Palavras de vida eterna, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Senhor. Hoje, nesse dia 28 de dezembro de 2022, nós celebramos a festa dos Santos Inocentes, o martírio dos Santos Inocentes, aquelas crianças de 2 anos para baixo que foram mortos por Herodes, que tinha o intento de, no meio deles, alcançar o menino Jesus, matar aquele novo rei que havia nascido em Belém, aquele novo rei que os reis magos disseram que havia de nascer em Belém e reinar por toda a terra. Herodes, com medo de perder o seu trono, mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Crianças de um dia de nascido, crianças que tinham nascido naquele dia. Crianças que tinham 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Todas as crianças de 2 anos para baixo. Os meninos, é claro. Só que, imagina, se os soldados de Herodes, ao entrar numa casa, ia tirar a fraldinha da criança para ver se era menino ou se era menina. Entrando numa casa, a criança que eles encontrassem, eles matavam. E que certeza que eles tinham se aquela criança tinha 2 anos para baixo ou não? Talvez crianças de 3 anos, talvez crianças até de 4 anos foram martirizados. Imagine o tamanho do morticídio, o tamanho do assassinato, o tamanho do genocídio provocado por Herodes. Mas por que Jesus permitiu isso? Queridos, Jesus é Deus. É claro, ele fez-se homem e, tendo se feito homem, fez-se menino. Ele era um bebê recém-nascido, mas ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Por que Jesus permitiu o martírio dos santos inocentes? Vamos meditar isso hoje? O evangelho desse dia 28 de dezembro, festa dos santos inocentes, está em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 18. O texto desse evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos então meditar essas palavras de vida eterna, essas palavras de salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer ser consolada, porque já não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o martírio dos santos inocentes. Imagina uma mãe que tendo o seu filho no colo, amamentando o seu filho, entra uma guarnição de soldados, toma a criança do colo da mãe e a golpes de espada assassina a criança diante dos olhos da mãe. Isso aconteceu centenas, talvez milhares de vezes. Crianças, meninos e meninas, Herodes mandou matar os meninos, mas como eu já disse, os soldados não iam examinar se era menino ou menina. Crianças, no meu entendimento, meninos e meninas, além até mesmo de 2 anos, assassinados, martirizados. Por que Deus permitiu? Às vezes, diante do sofrimento, diante da cruz, diante de uma situação difícil nas nossas vidas, a gente faz essa pergunta: por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite essa situação tão difícil, tão dolorosa?
Imagina essa situação, o coração dessas mães despedaçado. Aquela mãe que sonhou durante 9 meses ter um filho nos braços. O bebê recém-nascido já era assassinado por soldados de Herodes. E qual o motivo desse assassinato? Elas sequer entendiam, não sabiam o que estava acontecendo. O fato é que a guarnição dos soldados de Herodes entrava e matava as crianças. Por quê? Quanto tempo durou isso? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês? Dias de horror, talvez meses de horror, em que as mães escondiam seus filhos para não serem mortos. E era sabido onde estavam as crianças, iam lá e as matavam e as assassinavam. E aquele clamor ao céu, por que, meu Deus? Muitas vezes a cruz nos visita, e quando a cruz nos visita, se aquela cruz pesada, aquela cruz que dilacera os ombros, que corta os ombros, que faz sangrar os ombros, aquela cruz que parece que a gente não tem mais força, a gente tem a tentação de perguntar por que Deus permite isso. Se Deus é misericórdia, se Deus é todo poderoso, Ele pode tudo. Se Deus é onisciente, já sabe de tudo, por que Ele permite isso? Sendo onisciente, Ele já sabia que essa situação ia acontecer. Sendo todo poderoso, Ele poderia impedir que essa situação acontecesse. Por que Deus permite essa cruz, essa chaga, essa dor? Por quê? Você já se perguntou isso? Diante da sua cruz, diante do seu sofrimento? Vamos entender os mistérios de Deus. Hoje Deus quer revelar os mistérios dele para você. Porque a cruz há de nos visitar. O próprio Jesus disse, se querem me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. É pela cruz que a gente chega à ressurreição. Então a primeira coisa que a gente precisa entender hoje, não é por que Deus permite isso. É para que Deus permite isso. Deus é o nosso Salvador. Ele quer que tenhamos vida e vida plenamente. Esse mundo não é vida. Isso que a gente chama de vida não é vida. Aqui é apenas um caminho. A vida nessa presente terra, o tempo que nós passamos aqui, é o peregrinar pelos 40 anos do Egito rumo à terra prometida. A vida verdadeira está lá na terra prometida. A vida verdadeira está lá no alto da montanha. E é para isso que Deus permite a cruz. Aquelas crianças que foram martirizadas por Herodes, os primeiros mártires da igreja, os santos inocentes, que nós nem sequer sabemos os nomes deles, centenas, milhares de crianças talvez, assassinadas. Por quê? São Beda, patriarca da igreja, ele vai nos ensinar que ali Deus deu um sinal. Primeiro foi pela sua misericórdia. Deus teve misericórdia daquelas crianças. Mas como assim misericórdia? Elas foram mortas a golpes de espada. Queridos, elas foram mortas a golpes de espada e derramaram seu sangue. E assim, por que elas derramaram sangue e foram mortas por golpes de espada? Por causa de Jesus. São mártires. Receberam um batismo de sangue. A igreja ensina que aquele que morre martirizado vai direto aos céus. Além de ter sido martirizado, além de ter recebido o batismo de sangue, eram crianças inocentes. O nome da festa de hoje é os Santos Inocentes, martírio dos santos inocentes, crianças que nunca conheceram a malícia, que nunca pecaram voluntariamente. É claro que eles tinham em si aquilo que a igreja chama de o pecado original, que é transmitido de pai para filho a partir do pecado de Adão e Eva. Mas esse pecado original foi lavado pelo sangue do seu martírio. Se tornaram puros e imaculados, sem ruga e sem mancha, e penetraram nos céus. Aquela palavra tão linda de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. Eles abandonaram logo aos 2 anos de idade essa vida terrestre, cheia de sofrimentos, de angústia, de dores, esse vale de lágrimas, como a gente reza na Salve Rainha. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue, como vai dizer o Apocalipse, e penetraram na glória de Deus, viram a visão beatífica. A coisa mais maravilhosa que poderia acontecer para essas crianças é o seu martírio. A maior bênção para essas crianças foi a espada de Herodes, porque abriu para elas o reino dos céus. E São Beda nos mostra aqui o caminho para entrarmos no reino dos céus. São Beda, patriarca da igreja, vai dizer que para entrarmos no céu temos que seguir o caminho dos santos inocentes.
E qual é o caminho dos santos inocentes? Primeira coisa, eram crianças de 2 anos para baixo. A inocência e a simplicidade, a humildade. Uma criança de 2 anos para baixo depende de tudo de Deus. Ou melhor, depende em tudo dos seus pais. Assim nós precisamos entender que nós dependemos em tudo de Deus. Assim como uma criança de 2 anos para baixo, se não é alimentada, se não é cuidada por seus pais, ela não consegue sobreviver. Assim a gente precisa entender que sem Deus nós não somos nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É a primeira lição que as crianças nos dão. A segunda lição que elas nos dão, elas derramaram o seu sangue. A cruz é caminho de salvação. Deus quer nos salvar, mas nos salvou pelo madeiro da cruz. E assim também entraremos no céu por meio da cruz que Deus preparou para nós. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A humildade e a cruz. E entre a humildade e a cruz, a inocência. A ausência de pecado. Mas como que a gente vai conseguir chegar à ausência de pecado e inocência? Eu não tenho mais 2 anos de idade, infelizmente. Já cometi milhares, bilhões de pecados. Estou muito longe daquela inocência que eu tinha quando tinha 2 anos. Infelizmente eu não sou o único, sei que você também. Para alcançarmos essa inocência, a humildade e a cruz. Por isso, quando a cruz te visitar, porque a cruz há de nos visitar, todos nós sofreremos, seja uma doença do corpo, seja uma angústia da alma, seja uma dificuldade financeira, seja o que for, esse mundo é o vale de lágrimas, passaremos pela cruz. Quando a cruz te visitar, lembre-se desse evangelho de hoje. Não é por quê, meu Deus, é para quê, meu Deus? Para quê? E a terceira lição que os santos inocentes nos dão, além da humildade, da cruz e da inocência, se você tiver esses 3 elementos, a humildade, a paciência na cruz, que gera a inocência, nunca alguém poderá arrancar Jesus da sua alma. São Beda vai dizer, os santos inocentes foram martirizados, mas o menino Jesus fugiu para o Egito. O menino Jesus sobreviveu. Se você for humilde, paciente na cruz, e deixar essa humildade e essa paciência gerar em você a inocência, vencer e esmagar o seu pecado, nada, nem ninguém, nem a espada, nem nada, nem perseguição alguma poderá arrancar Jesus da sua alma. Nessa festa dos santos inocentes, que esses primeiros mártires, que esses protomártires da igreja, que derramaram seu sangue por Jesus na inocência da sua infância, da sua primeira infância, que eles roguem por nós, para que possamos ser como criancinhas. Porque o próprio Senhor disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Quando a cruz te visitar, lembre-se, paciência, humildade e inocência. Peça a Deus, Senhor, estou passando por esse sofrimento na minha vida. Faz com que esse sofrimento cancele os meus pecados. Que esse sofrimento me faça inocente. Que esse sofrimento me faça santo. Não é porque, é para que Deus está te salvando. Quando a cruz te visitar, quando o sofrimento apertar, quando você não enxergar solução, quando a cruz machucar suas costas, lembre-se, Deus está te salvando. Não é porque, meu Deus, é para que, meu Deus. E o para que é o alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.